Graças e paz a todos. Neste capítulo, Paulo faz várias recomendações a Tito, como pregar de acordo com a sã doutrina e como orientar os velhos, os jovens e as mulheres a respeito de como deve se comportar. Ele também orienta que Tito deve procurar falar de maneira que os opositores não tenham nada de que o acusar. E também deve ensinar os escravos a serem obedientes aos seus senhores e não os roubar. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Se esse versículo fosse obedecido pela maioria dos líderes da igreja, não existiria tanta distorção da palavra de Deus e os crentes não estariam tão confusos em relação à Bíblia. O que está faltando a esses líderes é respeito, fé, dignidade e principalmente temor a Deus. Eu, antes de iniciar um estudo bíblico, oro a Deus para que eu fale exatamente o que Ele quer que eu fale, porque não quero que sejam as minhas palavras, mas as palavras dEle. Eu faço esse trabalho para servir a Deus e ajudar as pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho. Esse é o meu único interesse e o meu maior medo é falar algo diferente do que o autor do texto sagrado quis dizer. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Os mais velhos têm um papel importante na educação dos mais novos. Os pais, por exemplo, são modelos para seus filhos e vão seguir os seus passos. Se são bem educados, seus filhos têm tudo para se tornarem pessoas respeitosas, confiáveis e cumpridoras das leis. Mas quando são mal educados, seus filhos têm tudo para entrar pelo caminho da marginalidade. A Bíblia é uma fonte de conhecimento para quem quer ser um bom homem ou uma boa mulher. Ela nos ensina como andar, como nos vestir e nos comportar neste mundo. Ela nos torna sábios, independente de idade, grau de instrução e de classe social. Veja que Tito, mesmo sendo jovem, tinha muita coisa a ensinar aos mais velhos. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. O cristão tem que ser exemplo para os que estão no mundo. Jesus disse que devemos ser sal e luz para o mundo. Logo, nossa atitude tem que ser íntegra, serena e cordial. Toda vez que agimos como os que são do mundo, passamos a ser ridicularizados. E o pior é que o nosso Deus também, porque Jesus pregou paz e amor. Então, como nós que somos seguidores dele, podemos fazer o contrário. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Veja que mesmo estando em situação injusta, o cristão não deve fazer o que é mal,
A escravidão é injusta, mas mesmo assim, Paulo recomenda que os escravos deveriam se submeterem aos seus senhores e não os roubar, agradá-los e não os responder, para que a palavra de Deus fosse bem-vinda. O cristão carrega o nome de Deus e quando agimos de acordo com os seus ensinamentos, glorificamos o nome dele. Quando, porém, agimos como os do mundo, amaldiçoamos o nome dele. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Diferentemente do que muitos pregam, a salvação é para todos, mas os escolhidos são os que obedecem a Jesus. Como podemos dizer que somos obedientes a Jesus se somos maus? Ele pregou a bondade, a piedade, a misericórdia, o amor e o domínio próprio. Como podemos dizer que somos obedientes a Ele se não somos capazes de nos indignarmos com a miséria, com a injustiça e com o desamor? Sendo que Jesus pregou a ajuda aos necessitados, a justiça, a paz e o amor. Não, meus irmãos, se agimos como os do mundo, não somos de Jesus. Chegamos ao fim desse capítulo, espero que tenha sido útil. Aguardo vocês no próximo. Se gostaram, compartilhem, deem seu like para alcançarmos mais pessoas. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.